Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo, né, irmãos? Queridos, eu quero pensar com você nessa noite sobre um tema. Existe um Zaqueu em você. Zaqueu, ele foi um chefe dos publicanos em Jericó, que se tornou seguidor de Jesus. A história de Zaqueu destaca o seu arrependimento genuíno. Além disso, essa história mostra como o Senhor Jesus se misturava às pessoas desprezadas pela sociedade, a sociedade, principalmente a sociedade religiosa da sua época. Zaqueu, ele morava e trabalhava no distrito de Jericó, e ali importantes rotas comerciais passavam naquela região que também contava com o palácio herodiano. Aliás, Herodes, o Grande, e o seu filho Arquelau, eles realizaram obras bem significativas naquela região. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Jericó também possuía um importante polo de produção de palmeiras e bosques de bálsamo. O unguento derivado do bálsamo de Jericó era extremamente desejado e caro na época. Então, tudo isso significa que aquela área era uma fonte de impostos muito significativa. E Jericó era uma das 3 coletorias de impostos da Palestina, e Zaqueu era um dos principais responsáveis por arrecadar os impostos ali. E a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Então, Zaqueu, ele tinha sob sua supervisão alguns coletores responsáveis por arrecadar impostos indiretos para o governo romano, ou diretos para o governo romano. Isso então significa que Zaqueu era um homem importante, uma pessoa proeminente de sua região. E por isso o texto bíblico completa a informação dizendo que ele era um homem muito rico. E Zaqueu, ele aparece na narrativa bíblica como alguém que estava muito desejoso de encontrar o Senhor Jesus. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por sua cidade, ele procurou vê-lo a qualquer custo. Mas o problema é que Zaqueu, ele era de baixa estatura. E por causa da multidão, diz a Bíblia que ele não conseguia ver o mestre. Então, sem se importar com a sua posição social, ele sobe em uma figueira brava, um sicômoro, para ver Jesus passar. E quando Jesus se aproximou de onde Zaqueu estava, logo disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus prazerosamente. E é interessante notar que, apesar da ansiedade de Zaqueu em querer ver Jesus, ele parece ter ficado surpreendido pelo fato de a iniciativa do contato entre eles ter partido do próprio Senhor e não dele. Isso significa que Zaqueu desejava vê-lo, mas era Jesus quem estava buscando por ele. Além disso, Jesus não pediu permissão a Zaqueu para pousar na sua casa. Ele também não propôs uma possibilidade de encontro. Não, literalmente o Senhor simplesmente lhe disse: hoje eu vou ficar na sua casa. E diante da atitude de Jesus, todo o povo começou a reclamar. Eles ficaram indignados porque Jesus havia dito que visitaria a casa de Zaqueu. Os judeus odiavam os publicanos. Eles consideravam os coletores de impostos como ladrões, como extorquiadores, como traidores.
Mas Jesus havia prometido pousar justamente na casa de um dos principais deles. Jesus estava buscando um dos homens mais detestados daquela cidade. E no encontro com Jesus, Zaqueu demonstrou realmente a natureza do seu arrependimento genuíno. E esse arrependimento não ficou apenas na teoria, não ficou apenas nas palavras, ou se limitou apenas em momentos vazios, discursos vazios. Não, ele revelou esse arrependimento na prática, ao declarar estar doando naquela mesma hora metade de todas as suas possessões aos pobres. E ele não estava tentando obter a salvação através das boas obras, mas estava entregando diante de Jesus simplesmente a sua oferta de ação de graças. Mas Zaqueu não parou nesse ponto. Ele prometeu devolver 4 vezes mais qualquer quantia que tivesse defraudado de alguém. Normalmente, na lei mosaica, a lei mosaica exigia que numa restituição fosse acrescentado 1/5 do valor a ser restituído como um tipo de juros. Você vê isso lá em Levítico capítulo 6. Mas Zaqueu, ele decidiu fazer ainda mais do que isso. Ele ofereceu 1/5 de acréscimo em sua restituição. Não ofereceu apenas 1/5 de acréscimo, mas ofereceu 4 vezes mais. Considerando o fato dele ter doado a metade de suas posses aos pobres e declarado na presença de todos uma restituição generosa, parece claro que Zaqueu tinha sido desonesto ao longo de toda a sua vida. Direta ou indiretamente, o chefe dos cobradores de impostos havia permitido uma cobrança excessiva. Naquele dia, Jesus mostra compaixão para alguém que certamente não merecia. Isso se chama graça. Jesus entrou numa casa que ninguém mais dentre o povo gostaria de entrar. Zaqueu então pôde ouvir de Jesus as doces palavras: hoje a salvação entrou nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Jesus não disse como um mero conforto, ou uma alegria superficial, ou uma prosperidade terrena e passageira havia entrado na casa de Zaqueu. Não. Ele foi claro ao dizer que a salvação, não menos que isso, havia entrado na sua casa. Zaqueu e as demais pessoas daquele lar estavam diante da maior bênção que podiam receber: a salvação em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 19, a partir do versículo 1, que vai narrar nesse texto que eu acabei de fazer uma síntese para você. Lucas 19, versos de 1 a 10. Existe um Zaqueu em você. Lucas 19, verso de 1 a 10, eu estarei lendo na versão NVI, que diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei
4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem estava perdido. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos, em nossa caminhada espiritual, nós encontramos tantas histórias de transformação, mas essa nos chama bastante atenção. Porque essa jornada de Zaqueu, ela ilustra em muitos aspectos a peregrinação espiritual que todos nós enfrentamos ao nos aproximarmos de Jesus. Essa trajetória, ela passa por diferentes fases, desde o momento de alienação até o encontro transformador, onde nós nos entregamos por completo ao Senhor Jesus. É por isso que eu disse que existe um Zaqueu dentro da gente. Porque todos nós, eu e você, nós em algum momento estamos numa trajetória que passa por diferentes fases desses momentos. Em um momento de alienação e um momento de transformação. E eu quero pensar de maneira muito rápida e prática essas fases que esse homem passou, mas que possivelmente você também está passando. Primeira fase, que é a fase da alienação. É um período em que muitos vivem como se Deus não existisse, centrados em os seus próprios desejos, nos seus próprios prazeres. Como Zaqueu, que vivia acumulando riquezas, que vivia buscando sucesso. Muitas vezes nos distraímos com os atrativos desse mundo, mas a busca por satisfação momentânea acaba sempre deixando um vazio. E a mesmice que cansa e nos mostra que mais do que tentamos preencher esse vazio, nós continuamos no mesmo lugar. A Bíblia diz em Marcos 8:36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então essa etapa da alienação, essa fase da alienação, essa etapa reflete uma vida afastada de Deus, onde o sentido real ainda não foi descoberto, ainda que tente buscar isso no dinheiro, nas drogas, na prostituição ou qualquer outra coisa que aparentemente traga uma felicidade momentânea. Alienação. Vem então a segunda fase, que é a fase da busca. Meu irmão lembrou desse hino de Oséias de Paula. Eu lembro na nossa infância, um hino que até meu irmão cantava, no conjunto que nós pertencíamos, que era Procurei por Ti. De quem era aquela música, mano? Não lembro. Nós estamos falando de mais ou menos uns 8 anos atrás. E esse hino dizia: procurei por Ti, não encontrei. Procurei nos bares e nos vícios não achei. Procurei na rua e tu não estavas lá, mas não cansei e continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci, mas no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te encontrar. Na esperança eu tive fé e com fé eu encontrei e hoje eu vivo ao teu lado, Jesus. A fase da busca. Frustrados pela superficialidade da alienação, nós então entramos nessa fase da busca. E é aqui que Zaqueu, sempre precisando, algo diferente, tentando preencher o seu vazio que o dinheiro não preencheu, tentando preencher aquele vazio que a fama não preencheu, tentando preencher um vazio que o poder não preencheu. Ele ouve sobre Jesus
alguém que traz uma mensagem de vida, alguém que traz uma mensagem de perdão, alguém que traz um propósito para a vida. E nessa fase, a alma anseia por algo que o mundo não pode oferecer. Esse desejo de algo maior é a primeira resposta de Deus em nosso coração, que nos leva a buscar o que verdadeiramente importa. A Bíblia diz, em Mateus 5:6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fase da busca. Procurei em tantos lugares, procurei em tantas coisas, para tentar preencher esse vazio, mas esse vazio não foi preenchido. Mas eu ouvi falar que há um Deus em Cristo Jesus que é capaz de preencher este meu vazio. Vem então a terceira fase, a fase da observação. Em sua busca, Zaqueu sobe em uma árvore para observar Jesus. Esse é o momento da curiosidade, onde ele quer ver quem é esse homem que todos estão seguindo. Quem é esse cara que onde passa arrasta a multidão? Quem é esse homem que todos que encontram ele não volta da mesma forma, volta diferente, volta transformado, regenerado? Esse é o momento da curiosidade, onde ele quer ver esse homem, onde ele quer ver este ser capaz, quem sabe, ele pode preencher esse vazio que nada preenche. Quem sabe você está numa fase parecida com essa. Depois de buscar em tantos lugares ou em tantas coisas, o vazio continua na sua alma. E quem sabe hoje você desejando conhecer melhor Jesus, sentir o que os outros sentem e andar com Ele. E é importante lembrar que essa observação, ela não é unilateral. Porque Jesus também está olhando para você agora. Jesus também está buscando por você nesse momento. Porque 1 de João, capítulo 4, verso 19, diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então o fato de Zaqueu subir na árvore reflete o impulso de um coração que busca algo além do visível, além do palpável, além do natural. E é assim conosco. Nós começamos a nos abrir para Jesus, porque antes Ele nos viu e nos chamou, nos amou, nos observou e quer mudar a nossa história. Ah, meu irmão. Mas aí vem então a quarta fase, que eu julgo ser a melhor fase, que é a fase do encontro. O encontro. O verdadeiro encontro de Zaqueu com Jesus acontece à mesa. Já não é apenas uma curiosidade diante de uma convivência íntima. Nesse momento agora, Zaqueu ele percebe que está diante de um amor que vê além da aparência, que vê um amor que não julga, vê um amor que acolhe, vê um amor que traz para dentro, ver um amor que ama de verdade, além de sua aparência, ou além do seu sucesso, ou além até mesmo do seu insucesso. Jesus não condena, mas olha profundamente em seus olhos com um amor transformador. Ei, o Senhor não quer saber o que você está fazendo agora, Ele só quer que você saiba que Ele te ama. E a presença de Jesus o constrange. Zaqueu ficou tão constrangido, ao ponto de dispor, abrir mão de sua riqueza e reparar o que estava errado em sua vida. Essa é a verdadeira entrega que surge quando nós deixamos ser amados por Deus de maneira plena e incondicional. Ei, é aqui que nós encontramos a paz
que o mundo não pode dar. É aqui, neste encontro, com esse amor incomparável, que te ama apesar de você ser quem você é, que te ama apesar de você fazer o que você faz, que te ama mesmo na sua alienação, buscando tentar preencher um vazio. Você se afasta cada vez mais de Deus, mas ainda assim, Ele diz para você hoje: me convém pousar no seu coração. E aí vem o final, que aí eu concluo por aqui, que é a entrega e a consagração. Porque Jesus não quer apenas uma convivência superficial. Ele deseja que abramos o nosso quarto escondido do nosso coração, onde estão as nossas culpas, onde estão as nossas vergonhas, onde está o nosso medo. E quando nós permitimos que Jesus entre nesses lugares, Ele então devolve a verdadeira identidade de filho de Deus que estava perdido. Ei, você está perdido em uma identidade de criatura, mas hoje o Senhor quer te devolver a identidade de filho de Deus. A Bíblia diz, João 1,12, mas a todos que o receberam, e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A transformação de Zaqueu, ela é um convite para eu e você, para que nós saiamos de uma vida de alienação, de um sucesso vazio, para um relacionamento profundo com Jesus, onde Ele restaura quem realmente nós somos. E o meu convite para você nessa noite é que você possa permitir que Jesus vá além da superfície e transforme cada canto do seu coração, como fez com Zaqueu. Cada quarto fechado, trancado, com as suas bagunças e mazelas dentro do seu coração. Aquele lugar escondido que pouca gente sabe, mas que Deus sabe. E lá você guarda todas as suas imundícies. Mas hoje o Senhor quer entrar na sua casa, neste coração, abrir todos esses quartos, fazer uma limpeza e morar nesta casa através do Espírito Santo de Deus. Por isso eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento e fechar os seus olhos. Porque eu queria te dar alguns momentos para você refletir sobre a sua vida. Sobre em que fases dessa vida você está vivendo. Na fase da alienação, onde você continua tentando buscar prazeres em vão, no álcool, na droga, na pornografia, nos pecados, mas você entendeu que nada disso preenche o vazio que está na sua vida. Mas quem sabe, movido por este sentimento de vazio, vem então o momento, essa fase de busca. Eu vou na igreja hoje. Quem sabe lá Deus vai falar comigo. Porque você está cansado de uma vida de superficialidade, alienação. Assim como Zaqueu, você precisa de algo diferente. Você precisa de algo novo. Porque você tem sede de justiça. Você tem fome de Deus. Você tem fome de buscar algo que preencha de verdade, lhe dando uma felicidade plena e não passageira. Aí você entrou aqui nessa noite. E aí vem a fase da observação. Quem é esse povo que levanta a mão na hora de adorar, que glorifica a Deus,
que clama ao Senhor, que chora diante dEle, mas reconhece a sua grandeza. E que independente das coisas que estão acontecendo lá fora, esse povo aqui esbanja uma felicidade. Esse é um momento de curiosidade. Quem é esse cara? Quem é esse homem que mudou a história dessas pessoas? E como eu disse, essa observação não é unilateral. Não é apenas você observando o povo de Deus em Jesus. Desde o ventre da sua mãe, Jesus já observa você. Quando você saiu de casa hoje, Ele já estava te olhando. Quando você entrou aqui nesse lugar, os olhos dele estão sobre você nesse momento. Zaqueu sobe na árvore. No impulso do seu coração, querendo buscar algo além do visível. Ei, o sobrenatural está aqui nessa noite, além do visível. E agora a melhor fase, é o encontro com o mestre. Porque agora não é apenas mais uma curiosidade distante. Não, agora é uma convivência íntima. Agora ele entrou na casa. Agora ele sentou na mesa. Agora ele está olhando nos olhos daquele que não julga, daquele que não critica, daquele que não cobra nada, daquele que só ama. E esse olhar de amor é constrangedor. Esse olhar profundo de amor é transformador. É um olhar que toca no escondido. É um olhar que toca e constrange, ao tal ponto da gente abrir mão daquilo que a gente acha que é importante para nós, que é a nossa riqueza humana. Mas é agora que nós encontramos a paz. Uma paz que nós não encontramos no mundo, que nós só encontramos em Jesus. Mas esse Jesus não quer apenas uma convivência superficial. Ele quer ter um relacionamento profundo e íntimo com você. Ele deseja que você abra o seu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Intimidade. Vergonha, culpa, medo, tudo isso agora é jogado para fora, porque agora tem um encontro com Jesus. E quando permitimos que Jesus entre nesse lugar, Ele nos devolve a verdadeira identidade de filho de Deus. Ei, você é filho de Deus, filha de Deus. O Senhor quer devolver hoje para você essa identidade. Por isso, enquanto você ora, eu quero fazer uma pergunta para você. Há alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro com Jesus, ou porventura está afastado dos caminhos do Senhor, distante, tentou buscar lá fora prazer, mas só encontrou tristeza? Quem sabe você que está em busca de algo que mude a sua vida, observando hoje aqui, você encontra Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu queria orar por você. Ou se você está afastado do Evangelho, eu queria também orar por você. A igreja está orando por você. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão onde você está, que eu queria orar por você. Há alguém aqui? Amém, filha, Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Ou gostaria de retornar à casa do Senhor? Há alguém aqui?
Só levantar uma das mãos. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, glória a Deus. Amém, minha filha, Deus te abençoe, glória a Deus. Há mais alguém aqui nessa noite? Na galeria há alguém? Há alguém? Amém, Deus te abençoe, minha filha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Há mais alguém? Há 4 pessoas que vieram buscar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, minha filha. Deus abençoe a sua família. Glória a Deus. 5 pessoas que vieram buscar Jesus. Jesus encontrou. E convém Ele pousar no seu coração a partir de agora. Agora você tem o seu nome escrito no livro da vida. Sua identidade foi devolvida. Agora você é filho de Deus, é filha de Deus. Não é mais criatura apenas, é filha, faz parte da família de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo o que aconteceu aqui nesta noite. Desde o momento que nós entramos aqui no templo, em que fomos carinhosamente recebidos pelos nossos irmãos do estacionamento, do trânsito, da recepção, pelos nossos diáconos de plantão, podemos louvar ao Senhor, Pai, com o nosso ministério de adoração, no momento em que nós podemos também demonstrar o nosso amor e gratidão através dos nossos bens. Nós queremos te agradecer também, Pai, por este momento em que a Tua palavra, Senhor Deus, de maneira audível e compreensível, acha corações como de Zaqueu, em busca de mudança. E ali, Senhor Deus, encontra pouso, encontra morada. E essas vidas, Senhor Deus, a partir de agora, têm os seus nomes escritos no livro da vida. E que fazem parte, Senhor Deus, da família cristã. Fazem parte, Senhor Deus, do reino de Deus. E que elas possam encontrar aqui, Senhor Deus, na Pibaçu, pastos verdejantes, águas tranquilas e aprisco seguro. Que aqui elas se sintam amadas, cuidadas, pastoreadas, honradas. Então abençoe, Senhor Deus, cada uma vida. Abençoe também cada família aqui representada. Obrigado, Senhor Deus, pelos 10 meses do ano de 2024 que já passou. Obrigado por esse 11º mês, Senhor Deus, que se inicia. Que o Senhor nos deu um novembro tremendamente abençoado. Um novembro, Senhor Deus, de prosperidade. Um novembro de livramentos. Um novembro que tenhamos a oportunidade de falar de Jesus e mostrar Jesus para aqueles que estão perdidos. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Muito obrigado por essa noite. Assim nós oramos gratos. No nome de Jesus. Amém e amém.